Boa tarde, senhores. De novo estou aqui depois do almoço para a nossa apresentação sobre a tecnologia sulfonato de cálcio. Ontem eu fiz uma breve apresentação sobre a empresa, estou vendo várias pessoas novas aqui e vou falar sobre a empresa quando estiver explicando sobre os detalhes da fabricação da nossa graxa. Então, eu vou passar esses dois slides e depois retomo mais à frente. A nossa fabricação de graxas no mundo, nós fabricamos graxas principalmente com espessante sulfonato de cálcio, complexo sulfonato de cálcio. São fabricados em duas plantas, uma planta fica em Toronto, no Canadá. Alguns detalhes sobre a fabricação, é um processo automatizado desde a década de 80. E a gente, nesse mesmo site, produz o sulfonato de cálcio líquido, que é a base para a produção da graxa. Então, nós somos integrados na produção da matéria-prima e da graxa. Uma outra fábrica que nós possuímos, que produz a graxa de sulfonato de cálcio desde 2012, é em Nantong, na China. Então, desses dois locais vêm as graxas de sulfonato de cálcio para fornecimento para todos os países. Ok? Nessas duas plantas nós temos vários equipamentos preparados para desenvolvimento de novos produtos. Nós somos formuladores, depois eu vou falar um pouco do histórico da produção desses produtos. Eu estou aqui basicamente para falar sobre uma tecnologia e oferecer para vocês uma possibilidade de rebrand, de vocês estarem utilizando esses produtos com o nome de vocês. Então é importante colocar aqui uma lista de equipamentos, o que pode ser feito, o que pode ser oferecido, para que se atinja um objetivo que vocês tenham, que pode ser uma aplicação que já exista, ou uma aplicação nova, ou uma característica nova que vocês visualizaram, ou que um cliente de vocês necessita. Então, isso pode ser desenvolvido por nós no Brasil, utilizando equipamentos e as nossas plantas que estão no Canadá, principalmente, para nós estarmos mais próximos. Tá. Todo mundo está na mesma página? Falar um pouquinho sobre graxa, né? O que seria uma graxa, né? Por que não usar sempre lubrificante líquido? Obviamente, quando o lubrificante líquido não funciona, quando ele precisa de uma propriedade de vedação, quando tem a possibilidade de vazamento, né? Quando você quer evitar a migração de componentes, quando você quer um filme mais resistente, você produz uma graxa, que na verdade é uma mistura de óleo lubrificante de 60% a 95%, uma quantidade de espessante e aditivos. Nós vamos estar falando hoje sobre um dos tipos de espessante que nós desenvolvemos. Esse espessante sulfonato de cálcio, ele foi desenvolvido por uma pessoa da nossa empresa, a patente é nossa, né? O nome dele é Ron Muir, na década de 80, e a gente vem desde há 28 anos, 30 anos, né? 28 já passou, produzimos esses produtos. Então, temos trabalhado com formulações novas, com adaptações, e algumas empresas do mundo produzem a graxa sulfonato de cálcio sob nossa licença, usando o nosso processo. Tá. Fatores que afetam a performance de uma graxa. Tá? Eu vou estar sempre falando de espessante, o diferencial espessante. Então, basicamente, o que diferencia a performance e as propriedades de uma graxa são o tipo, a estrutura do espessante, a quantidade que você tem desse espessante, o tipo de óleo que você tem na graxa, que compõe, e as características, a consistência dela, o ponto de gota, qual temperatura que ela resiste, ela trabalhando bem, que aditivo antioxidante, qual propriedade antioxidante que essa graxa tem, que aditivo extrema pressão, qual a bombeabilidade, quanto difícil transportar essa graxa de um distribuidor de um ponto até o outro, a volatilidade, quer dizer, qual é a frequência de reabastecimento que eu vou ter desse produto, e a questão de interação com o meio ambiente e com as pessoas. Essas características são muito importantes quando você está escolhendo um produto para aplicar na sua planta ou para inserir na sua lista de produtos. Os tipos de espessantes mais comuns são esses, né? O alumínio, complexo de alumínio, cálcio, complexo de cálcio, lítio, complexo de lítio, poliureia, argila e o complexo sulfonato de cálcio.
A diferença entre cálcio e complexo, o que seria complexo? Seria você usar um outro tipo de sabão, outro tipo de metal, e você ter dois camaradas trabalhando em conjunto para a melhoria da propriedade final da graxa, principalmente as temperaturas extremas. Detalhando um pouco mais, né, os tipos as propriedades das graxas, né, quando você está falando de complexo. Então, as graxas que têm dois tipos diferentes de metais ou de espessantes, as propriedades delas dependem de que tipo de metal você está usando, né, o tipo de ácido que você usou para construir aquele sabão, tá? O tipo de agente complexante, nós usamos muito bário junto com cálcio na nossa fabricação. As proporções entre sabão e agente complexante, quanto eu vou usar de cada um deles, e as condições de fabricação. Então, muitas vezes quando eu ouvi falar de graxa na minha vida, parecia um assunto simples, né? É sempre eu misturo um produto com o outro, é um sabão, coloco um óleo, coloco um aditivo, e depois você tem um produto final. E os produtos foram por muito tempo para um lado de ser commodity. Mas nos últimos 20 anos, cada vez mais está sendo trabalhada essa diferenciação para diferentes aplicações. Aquilo que eu já disse ontem, os equipamentos, os fabricantes de equipamentos querem trabalhar com uma quantidade menor de material, querem velocidades maiores, e nós temos que correr atrás para acompanhar esse pessoal no fornecimento de soluções químicas, né? A estrutura também dos espessantes, ela pode ser linear, agulhas, plaquetas, esféricas. A graxa complexo sulfonato de cálcio tem uma estrutura de plaquetas, como se fossem escamas. Imagina a pele de um peixe. E essa escama tem uma propriedade bastante interessante que dificulta a passagem de água, dificulta a separação do óleo da graxa, dificulta a presença de corrosão. Então, ela fisicamente, o espessante sulfonato de cálcio, ele por si só proporciona um EP para a graxa, mesmo sem a inclusão de aditivos EP, mesmo sem o filme que é proporcionado pelo lubrificante. Então, é bem interessante essa graxa. E essas fibras, que podem ser ter essas várias estruturas diferentes, elas que armazenam, entre aspas, o lubrificante, né, na sua malha, nessa matriz, tá? Que permite que você possa carregar o lubrificante até a área de aplicação. Esse é o conceito. O conceito tradicional de graxas era de squeeze, né? Você tem uma graxa em que você pressiona e ela libera o óleo para que ela lubrifique. Esse complexo sulfonato de cálcio, ele próprio tem essa ação. Não depende apenas do lubrificante, do óleo adicionado para que ele funcione como lubrificante. Ok? A vida útil do espessante. O espessante também ele deixa de funcionar. Ele envelhece. Ele fica quebradiço e fica seco. A graxa ficou quebradiça e seca porque o seu espessante já não está mais funcionando. Está na hora de você limpar o seu equipamento e colocar uma graxa nova. Ele é função da temperatura, umidade, cisalhamento e de oxidação. Tá? É crescente o uso, a necessidade de graxas de maior vida útil. Bem simples. Os aditivos que mais se usam em lubrificantes, em graxas lubrificantes, são os antioxidantes fenólicos e amínicos, para diferentes graus de temperatura, os EPs, os antidesgastes, os aditivos sólidos, os inibidores de corrosão, desativadores de metal e aditivos para adesividade. Tá? Sempre que tem palestra, as pessoas vêm conversar depois, poxa, eu uso um aditivo diferente, que não estava naquela lista, eu vou incluindo assim, tá, na lista. Então fiquem à vontade para conversar conosco depois da apresentação. A graxa complexo muitas vezes não precisa utilizar muito daqueles aditivos ali. Inibidor de corrosão praticamente não se utiliza, adesividade muito pouco. Então, dependendo do espessante, você tem maior ou menor necessidade de uso de um ou de outro aditivo. Vocês estão super sérios, todos acordados. Eu estou feliz com vocês. Né? O café estava bom. Essa tabela foi uma tabela que eu tenho construído nos últimos meses. É uma tabela assim que eu não vi ainda. Estou tentando me perguntar
é muito nexo para vocês, mas eu sempre penso assim, o cliente vem perguntar para a gente, eu quero fabricar uma graxa para baixa temperatura, isso é uma aplicação crítica. Que estratégia nós temos que ter para poder no final proporcionar essa graxa? Por exemplo, baixa temperatura, um óleo de baixa viscosidade, um produto com alto índice de viscosidade e um baixo percentual de espessante na composição da graxa. Então, para uma graxa de baixa temperatura, eu posso utilizar um complexo sulfonato de cálcio? Sim, também eu posso utilizar um complexo sulfonato de cálcio. Uma graxa para alta temperatura, eu preciso de um... São coisas óbvias para a maioria de vocês, mas achei importante documentar isso aqui. Para uma graxa para aplicação para alta temperatura, é melhor usar um lubrificante com viscosidade um pouco mais alta, né? Ele tem um ponto de fulgor um pouco maior, uma baixa volatilidade, uma baixa tendência a fogo, alto IV e alto percentual de espessante. Eu não consigo ler aqui, vocês terem uma ideia. Uma graxa para trabalhar com... ótimo trabalhar com a graxa sulfonato de cálcio. Para alta temperatura e sulfonato de cálcio, excelente. É uma das principais aplicações do espessante complexo sulfonato de cálcio. Ambientes úmidos é a principal aplicação onde o complexo sulfonato de cálcio pode ser afirmado que é o melhor espessante. Tá? Então, para fabricar uma graxa para ambientes úmidos, eu preciso de um espessante específico, por exemplo, complexo sulfonato de cálcio, com certeza. Eu preciso de uma graxa, um espessante que eu tenha baixa perda, né, por água e alta resistência à corrosão. Tá? Se eu trabalhar em ambiente úmido, com certeza eu posso trabalhar com sulfonato de cálcio. É importante lembrar que muitas vezes o que funciona para lubrificante não funciona tão bem para graxa, né? As pessoas costumam dizer, nós que somos fabricantes de óleos básicos sintéticos, algumas vezes o lubrificante mineral se comporta melhor com alguns tipos de espessantes, pelo fato de ter uma solubilidade maior. Desligou aqui, eu não estou marcando o tempo, perdi um pouco. Uma graxa para alta carga, preciso de alta viscosidade, alto IV, preciso de uma aditivação correta. Ótimo, sulfonato de cálcio é bacana. Essa estrutura, né, que eu disse aqui como se fossem escamas, é bem importante para essa característica de alta carga. Sistema centralizado, posso trabalhar em sistema centralizado, que tem óleo com baixa viscosidade, baixo percentual de espessante, tá? Baixa separação do óleo da graxa. Você abre um tambor de uma graxa convencional, você pode ver piscininhas de óleo ali dentro, você vê partes de óleo separado, né? Então isso é uma perda de qualidade. Lubrificação for life, a graxa sulfonato de cálcio pode ser utilizada para lubrificação de alguns equipamentos em que você deseja até o final da vida dele não ser necessário uma reposição. Tá, isso é bastante conhecido por todos, né? Aqui nessas cores nós temos os diversos tipos de espessante. O espessante complexo sulfonato de cálcio está na cor verde aqui, né? Então aqui eu tenho uma aplicação pobre, boa e excelente. Então para carga o sulfonato de cálcio é uma boa escolha. Tá? Para trabalhar com umidade ele é uma boa escolha, mas a de alumínio também é excelente, né? Para trabalhar altas temperaturas, olha aqui, eu tenho a bentona, tem a poliureia, sulfonato de cálcio está aqui também, tá? E a baixas temperaturas. Baixa temperatura, nós temos vários casos em que aplicamos, aqui está colocado como um pior caso, mas eu faço uma ressalva aqui nesse último ponto. No nosso processo de fabricação, a gente consegue fabricar uma graxa complexa, sulfonato de cálcio, com quantidades pequenas de espessante. Esse é um dos diferenciais dos produtos das graxas complexas sulfonato de cálcio produzidos pela Chemtura. Pequenas quantidades, menores quantidades de sulfonato de cálcio, o que favorece, entre outros detalhes, a gente pode conversar depois, a trabalhar com baixas temperaturas. Temos vários cases em que são feitos a menos 26, a menos 30 graus. Pergunta que todos vocês devem estar pensando, mas tem mercado para esse espessante? Sim ou não? Tá.
Aqui, esse primeiro gráfico, ele mostra... Vocês estão conseguindo ver direitinho aqui os números? Não? Tá. Bem, eu vou traduzir para vocês aqui então. A primeira tabela, aqui está bem claro. Para mim, no meu laptop, está bem claro. Testei, estava claro lá na parede. O sulfonato de cálcio cresce. Ele tem uma participação hoje no mundo de 3%. Está aqui nesse gráfico, aquela tabela em azul. Não no gráfico, a tabela em azul. 3%. Lítio convencional, 56%. Né? Mas em crescimento, 3% ao ano também. E dentre todos os outros espessantes, é o maior crescimento. Para vocês terem uma ideia, a lítio perde 2%, a complexo de lítio cresce 1%, complexo de alumínio cresce 3% também, tem um crescimento bom, complexo de alumínio, excelente graxa. Tá? Na Ásia-Pacífico, aqui, essa tabela. Ásia-Pacífico, esses números são de 2011 até 2014, esse período. Crescimento de 22% no percentual de utilização da graxa sulfonato de cálcio, e hoje um share de em 2014, um share de 1% só, mas um crescimento bom. Tá? É um mercado que eu vejo em termos de o que eles querem, um pouco parecido com o mercado brasileiro. Então, por que crescer 22% aqui, ao passo que das demais, a que cresceu mais foi Bentona, né? Argila, 18%, foi bem também. O restante, tudo queda. As demais, são as que nós mais utilizamos no Brasil. É bacana ter uma ideia de como isso funciona. Olhando um pouco, aqui é o mercado americano, né? Tá, na América do Norte. A gente vê que o percentual de uso é de 6%. Eu estou ressaltando alguns pontos só da tabela, porque eu não vou ficar falando de um a um, mas vocês podem depois, a gente pode discutir, vocês podem levantar a mão no final, a gente fala sobre cada um deles, se eu puder responder. E a observação aqui embaixo é que, no final aqui, eles têm um número negativo, porque teve um número importante de empresas metal pesado, que saíram dos Estados Unidos nesse período, passaram a produção para outros países. E a maior aplicação nos Estados Unidos, né, igual o site ressaltou aqui, vocês que estiveram na apresentação do site, para siderurgia, mineração, off-road e indústria em geral. Basicamente onde tem umidade, calor e alta carga. Essas três aplicações críticas são aplicações em que é interessante você testar um complexo sulfonato de cálcio. Tenho 12 minutos. Tá, agora por que utilizar as graxas produzidas pela nossa empresa, pela Chemtura? Primeiro porque nós somos pioneiros, né, somos detentores da patente. Fizemos a primeira graxa food grade, essa graxa tem nível H1, NSF, para contato eventual. Há 30 anos a gente vem trabalhando com essas graxas. Um número próximo, aproximadamente 70% no mundo dos fabricantes de sulfonato de cálcio usam o nosso processo patenteado por nós, né? E sulfonato de cálcio é o nosso principal foco. A gente não trabalha, a gente não desenvolve outros tipos de espessante. A gente é exclusivo. Temos na linha outros espessantes, mas 95% é sulfonato de cálcio. Tá? Nós somos integrados, produzimos desde do componente da matéria-prima até o espessante, até a graxa final. Tá? Nós desenvolvemos sulfonatos de cálcio para a fabricação da graxa. Então você, quando está produzindo lá a sua matéria-prima, fala, não, mas eu quero que seja feito dessa maneira, visando o resultado final. Né? E nós usamos o boro, né? Eu falei bário, me perdoe. O boro como o nosso complexo. O que mais? Tá. Calcita é o nome dessa estrutura que eu chamei de escama. Tá? A gente tem um percentual bastante grande de calcita na nossa graxa. A gente tem um percentual de espessante menor. A gente pode produzir com um percentual menor. Então, uma graxa concorrente com as mesmas propriedades físico-químicas tem uma quantidade maior de espessante, menor de lubrificante. Então a gente tem maior liberdade para poder trabalhar e muitas vezes menor custo também. Eu posso trabalhar com uma bombabilidade maior e usar uma quantidade de espessante relativamente menor. E nós
como nossa empresa produz também aditivos, vários aditivos que eu posso citar depois, ontem falamos sobre um éster fosfatado, a gente também é integrado os aditivos que compõem a graxa. Então, consideramos que esse é um diferencial bastante interessante. Eu estou aqui para colocar, aqui eu não vou entrar em detalhes desses produtos, mas nós somos principalmente uma empresa que produz graxas para rebrand, para que vocês possam colocar marcas de vocês e levar ao mercado. Algumas dessas graxas já estão em empresas aqui do Brasil, né? Elas estão aqui, claro, não podemos citar quais são, nem nomes, nem nada, mas é para uma aplicação bastante vasta para a indústria de siderurgia, papeleira, mineração, construção, bem parecidas, ferrovias, geração de energia, naval, automotiva e alimentos. Aqui em parênteses é a viscosidade do óleo que compõe a graxa. Aqui, esse é o final da apresentação. Tem mais alguns minutinhos. Então, cada tipo de indústria, qual é a necessidade dessa indústria em termos de aplicação, tá? E que graxas nós temos para recomendar para vocês. Isso aqui pensei algumas graxas das mais importantes para cada tipo de indústria. Cito aqui, por exemplo, uma graxa com consistência 2, olha lá, 2002, mas temos outras consistências e outras graxas também que compõem o portfólio. Então, siderurgia, tá? Aqui detalhes de onde você aplicaria na siderurgia, onde você tem temperatura alta, altas cargas. Siderurgia tem rolamentos que custam 5 mil, 10 mil reais. E você, utilizando uma graxa convencional, troca a cada 3 meses. Você com uma graxa correta, não só sulfonato de cálcio, uma graxa sintética correta, você pode trocar isso depois de 2, 3 anos. Eu participei do desenvolvimento assim. Tá? E para cada uma dessas graxas, essas tabelas que eu quero me ater um pouco mais, você tem as nossas graxas e outros complexos. Então aqui eu tenho as propriedades físico-químicas, né? E aqui em verde eu tenho as características nas quais nós temos um diferencial em relação a outros complexos. Então as cargas ali, ó, a G 2163 e 2181, 500 kg weld, né? E 315, 250 e 200. Né? Carga Tinken 29, 31, 21, 18, 15.9. Aqui eu disse que essa característica, né, da calcita, né, da escama, olha esse número aqui, ó, resistência à corrosão. Resiste a mais de 1000 horas. Eu tenho todos os detalhes de qual é a STME, aqui é D130, se não me engano. Mais de 1000 horas, comparando com 52 horas, 60 horas. Então, imagina a aplicação naval, aplicação em locais onde eu tenho offshore. É muito importante usar uma graxa que resista à corrosão. Lavagem por água. Sulfonato de cálcio é muito bom em relação à resistência à lavagem por água. Compara aqui com 13%, 4%, e aqui muito bem também essa poliureia. Tá? Então, são várias propriedades e você vai guiando a sua necessidade e vai nos dizendo qual a necessidade para que a gente possa indicar qual é o produto ideal. Mineração e equipamentos pesados. Aqui é muito importante aquelas especificações da Caterpillar, tá? Então tem as 5% ali de sulfeto de molibdênio, então tem a CAD 5% Ultra, do lado em outra consistência, ali consistência 2, aqui consistência 1, 620 para 400, e aqui a Arctic, que é aquela para temperatura baixa, aquela Caterpillar para temperatura bastante baixa, tá? Então tudo isso aqui está à disposição de vocês. Vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Aqui comparando essas graxas para mineração com outros espessantes. Então pegou uma daquelas graxas da página anterior, comparando com outros tipos de espessante. Também um ponto de gota maior, ó, 316, sulfonato de cálcio, ponto de gota é 318, né? Uma graxa que é interessante, o valor típico é 318. As cargas também bastante interessante, cargas Tinken, lavagem por água, aqui eu não tenho esses dois números, mas você pode comparar aqui 6, 5,5 por ponto 3, complexo de lítio. Tá. Então aqui um resumo das graxas para mineração.
Tá? Então tem graxas para cabos de aço, graxa para rolamentos, motores elétricos, redutores com vazamentos, tá? Tem vários tipos de produtos diferentes para essa aplicação. Naval, aplicação, aqui são as necessidades para naval, basicamente carga e corrosão. Então são as aplicações basicamente onde você tem ar livre aqui, né? É guincho, guindaste, cabo de aço, essas aplicações. Tá, segue aqui de novo, está tudo bem? Tá. Quantos? 5 minutos. Tá. Eu vou, então, outros espessantes aqui para a Marim, comparando um produto nosso. Esse produto é para várias aplicações. Então, é bem interessante a questão de carga. Questão de forbol, 500 para 300. Retirada por ar, oxidação, que salt fog. Queria mostrar esse. Mais de 1000 para 250. Menor que 250, menor que 250. Tá, aqui é um resumo das graxas para aplicação naval, embarcações. Processamento de alimentos. Tá? Aqui você vê que está em verde praticamente tudo. Quando se compara com o complexo de alumínio, graxa de cálcio, graxa de sílica. Isso tudo está à disposição dos senhores, não vou pegar item a item aqui. Produção de papel. Também aplicação com umidade, com temperatura e com carga. Tá? Essa é a G2000, que nós já vimos numa outra página anterior, comparando com o complexo de lítio. A gente sempre compara com o que é convencional para esse mercado. E as sintéticas de alta viscosidade. Para essa aplicação é base PaO 400, 460. Geração de energia. Tá? A gente tem alguns casos de sucesso em usinas nucleares. Então nós desenvolvemos, junto com fabricantes de equipamentos, alguns produtos, basicamente para sistemas de controle, sistemas de segurança. Falhou alguma coisa, tem que ter um sistema eletrônico que abra ou feche algumas válvulas. Então, o desenvolvimento, imagine qual é o nível de exigência desses fabricantes na aprovação de um produto assim. Tá? Esse é aprovado desde 2001 para alguns fabricantes, um deles se MOV, né, Motors Head Operate Valve, tá? Que tem que ter aquela necessidade ali. Não é nada nada demais, mas você tem que visitar a fábrica, tem que conhecer o sistema de qualidade. Esse aqui é um exemplo essa válvula, né? Aqui daria uma válvula e aqui todo um sistema para controle disso. Imagina como é complexo trabalhar numa usina nuclear. Eu tenho para controlar algo tão simples como uma válvula, tem um sistema todo automatizado, não pode depender de pessoas para que isso funcione. Tá? Comparando assim nossas graxas com outros espessantes também, né? Aqui todas as variáveis, eu não vou detalhar, vai estar para vocês. Graxas para turbinas eólicas, a gente tem uma graxa que é para as aplicações, as turbinas eólicas. Então a gente tem essa graxa, conforme eu disse ontem aqui, esse é um sistema que não pode requerer manutenção corretiva. Você não pode parar uma torre eólica porque faltou graxa, porque quebrou um equipamento. A empresa quando nós conhecemos a empresa que faz manutenção, o cara vai até ela uma vez a cada 6 meses ou a cada ano. Tem que subir 90 metros, tem que ter difícil deslocamento, altíssimo custo. Temos as graxas para atender esse mercado. Sulfonato de cálcio. Ok. Fechei aqui nos 20 minutos. Tocou a live. Perguntas? Alguma pergunta? Agradeço vocês, a gente vai estar aqui com o nosso stand aqui fora, se tiver depois quiser conversar, conhecer um pouco mais, receber algum material complementar a esse aqui, conte conosco. Obrigado, gente.